Fala Chablitos, Chablé aqui, tudo beleza? Esse vídeo é um complemento do vídeo de criatividade que está disponível lá no canal para público geral. Então se você ainda não viu o vídeo lá, recomendo que você assista, porque lá tem uma introdução acerca da criatividade e a gente vai falar um pouco mais das técnicas para desenvolvimento da criatividade. Roda a vinheta. No vídeo que está disponível para público geral, a gente falou um pouco sobre o conceito de criatividade, o que é, como saber se eu sou criativo e um pouco de como se manter criativo, né? Mas a gente falou bastante da criatividade em relação ao uso comum da criatividade, né? Como uma dona de casa pode ser criativa, como um pedreiro é criativo, enfim. E aqui, exclusivamente para vocês, para os membros, eu queria falar um pouco da criatividade voltada para a nossa área, para a área da arte, para a área do audiovisual, para a área da fotografia, que é realmente o que nos interessa, né? Então existem algumas técnicas que são voltadas para que você possa manter a sua criatividade ativa, e eu queria elencar algumas delas para que a gente possa manter a nossa mente criativa e encontrarmos soluções para os nossos jobs ou os nossos trabalhos, ou mesmo para a criação do conteúdo que a gente acaba publicando nas redes sociais, no YouTube, que não necessariamente seja um conteúdo comercial. Eu passei 20 anos da minha vida trabalhando com publicidade e desse tempo você acaba sendo forçado a ter uma mente ativa, criativa, porque cada cliente traz um problema e você tem que solucionar aquele problema do cliente de forma que possa se transformar em retorno financeiro. Então a publicidade ela pensa muito na parte de negócios, né? E a gente acaba deixando um pouco a arte de lado para a gente pensar na solução financeira. Só que essa solução financeira ela precisa vir com peças de arte. Então você precisa ser artisticamente criativo para solucionar um problema de dinheiro do seu cliente. Seja, por exemplo, do lançamento de um novo produto, ou seja, para vender um produto que está encalhado na prateleira, seja para captar novos clientes, ou seja, para manter uma carta de clientes que seja parte já do rol da clientela daquele comércio. Enfim, os problemas são diversos e para cada um deles você precisa ter uma solução, um estalo criativo para resolver. Mas, por exemplo, se você tem que atender a 30 clientes no mês, que é o que acontece na maioria das agências, mesmo as de pequeno porte. Como é que você consegue criar coisas novas para cada cliente que tem problemas parecidos, por exemplo, mantendo a criatividade sem ser repetitivo ou sem ter que copiar referências? E aí entra a minha primeira dica. Crie uma pasta com todos os trabalhos que você já fez, ou com todas as fotografias que você já criou, ou com todos os vídeos que você já fez, e nessa pasta separe as peças por tema, padrão de cor, tempo de produção e por texto. Assim, quando você se deparar com problemas que exijam criatividade em temas específicos, você já vai ter acesso a todas as suas referências ali. E aí você vai poder, baseado nas ideias que você já teve, desenvolver novas ideias. E assim não ser repetitivo e não copiar um trabalho que você já fez ou que algum colega da área já tenha feito. Dica número 2. Crie uma pasta com referências. E aí você pode utilizar sites como Behance, como From Up North, para encontrar peças de arte que possam despertar na sua mente soluções criativas para determinados problemas. Lembre que a gente está falando da criatividade voltada para o meio artístico, porque é muito fácil você misturar as ideias e acabar imaginando que algo que você está criando agora é seu, quando na verdade você está apenas replicando um conteúdo que você viu há algum tempo atrás. Isso acontece muito na música, porque a gente acaba ouvindo muita melodia, muitas letras diferentes, e aqueles elementos vão ficando na mente e a nossa mente vai construindo uma bagagem, né? E ele vai somente colocando elementos dentro daquela bagagem. Na hora que você vai criar uma música, é muito comum você pensar em uma melodia que na verdade já foi criada. O seu cérebro está apenas reproduzindo algo que ele já assimilou anteriormente, mesmo que isso seja meio subconsciente. Quando você traz isso para a fotografia, é extremamente comum você ver vários fotógrafos diferentes fazendo o mesmo tipo de fotografia, usando o mesmo tipo de composição, usando a mesma luz, e isso não necessariamente é um problema, mas na hora de você entregar um produto, uma solução criativa para um cliente,
você precisa justificar aquela sua criação. Então, se ela não partiu de você, você não tem muito como explicar a ideia, você não tem muito como explicar como aquela ideia surgiu e o porquê de o cliente comprar a sua ideia e investir na produção daquele material. Criar só por criar não traz solução para os problemas do seu cliente. Você precisa entender o conceito daquela criação para que ele possa ser aplicado no problema que surgiu e aí sim você ter uma resposta adequada. Até porque toda solução para um problema exige uma resposta imediata. Esse feedback que aquela solução traz é o que vai realmente mostrar para o seu cliente que o que você fez trouxe retorno financeiro. E aí ele vai entender que o que ele está fazendo com o dinheiro dele é investir em soluções criativas e não gastar com as soluções que você está propondo. Dica número 3. Pegue um bloquinho de nota e escreva tudo que vem na sua mente. Essa técnica consiste em pegar uma folha, pegar um papel ou mesmo abrir um bloquinho de notas no computador e sair escrevendo todas as palavras que vierem na sua mente. Ela é excelente para desbloquear a sua criatividade textual. E quando eu falo em criatividade textual, não é em você escrever poemas, escrever livros ou mesmo escrever textos publicitários, mas é despertar a sua criatividade na hora de contar uma história. E eu indico você selecionar um tempo, por exemplo. Comece com tempos curtos. Comece com 10 segundos. Durante 10 segundos escreva tudo que vem na sua mente sem polir o seu pensamento. Tudo que vem na mente. Se você estiver pensando agora cachorro, gato, pato, cavalo, câmera, lente, filme, vídeo, vai escrevendo. Mesmo que sejam palavras desconexas, só escreva durante 10 segundos. Depois, separe 30 segundos e durante os 30 segundos escreva do mesmo jeito tudo que vier à sua mente. E por fim, separe 1 minuto. Nesse 1 minuto, escreva tudo que vier na sua mente. Você pode escolher o tempo que você achar que é necessário. Ao final desse exercício, com tempos diferentes de escrita, você vai perceber que quando você começou a escrever no tempo curto, soltava palavras e elas não se conectavam. Quando você observar as palavras que você escreveu no tempo longo, você vai perceber que o seu cérebro começou a conectar palavras. E a partir daí você começou a criar frases e não só palavras soltas. Essa técnica é excelente para desenvolvimento da criatividade e principalmente para desenvolvimento do storytelling, que é a contação de história. O segundo exercício, também textual, que vem a partir daí, é você começar a escrever as histórias que vêm na sua mente e escreva de forma aleatória. Se você estiver pensando, um gato subiu no muro e derrubou uma pequena pedra. Escreva, independente de saber se essa frase vai gerar uma história maior ou simplesmente ela vai morrer aí. E aí escreva a frase seguinte, o carro passou na minha rua e fez um barulho. Eu estou ouvindo uma gota de água fazendo barulho numa panela. Essas frases, apesar de não parecerem ter sentido no início, elas vão liberando o poder de criatividade textual na sua mente até o ponto de você começar a conectá-las e a partir daí criar uma história mais completa. E aí a gente entra na outra dica, que é assista filmes e leia bastante livros. Quando você assiste muitos filmes, principalmente de temas diferentes, você começa a criar no seu cérebro alguns caminhos e ele vai anotando subconsciente os padrões que esses filmes vão lhe revelando. E aí você começa a entender que as histórias que você está escrevendo, elas precisam ter, primeiro, um argumento para convencer o espectador sobre o que ele quer contar, um desenvolvimento de roteiro, onde você começa a conectar os textos do vídeo, do filme, até entender que aquela história ela tem uma coesão, e aí você começa a entender os elementos, criação dos personagens, a conexão dos personagens com o espectador, depois vem o plot, depois o encerramento com o desfecho da história. Os livros funcionam basicamente da mesma forma, só que de maneira mais completa, mais complexa, porque os livros normalmente têm mais tempo. Então, com mais tempo você consegue manter uma história com mais detalhes, com mais minúcias, e isso acaba deixando a narrativa não só mais complexa, como também mais completa. E aí você consegue identificar esses elementos da história com mais facilidade. Para encerrar, eu quero deixar uma dica aqui de 2 livros para que vocês possam buscar na internet aí, baixar o e-book ou mesmo comprar para ler. São livros que são voltados para o desenvolvimento da criatividade. Um deles é o livro Roube como um Artista, do escritor Austin Kleon. Ele tem uma série de livros que fala sobre criatividade, mas eu queria indicar esse específico porque ele é justamente
voltado para tudo isso que a gente está falando até agora, do desenvolvimento da criatividade. O outro livro é Criatividade S.A., do autor Edmund Catmull. Esse livro é fantástico porque ele mostra os processos criativos de filmes que nós conhecemos, os filmes da Pixar, né? Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, enfim. E é muito legal ver como os autores, os escritores venceram alguns processos de bloqueio criativo na hora que estavam escrevendo os roteiros, escrevendo os textos. Ele traz uma abordagem que vai além da parte de escrita das histórias até a parte da produção dos filmes, né? Soluções foram encontradas no decorrer da produção dos filmes para cada problema que foi aparecendo, que foi surgindo no decorrer da produção. Indo para a parte dos filmes, eu queria indicar 2 curtas que são muito legais. Um deles está no Netflix, que é o Love, Death and Robots. São muito interessantes porque são diversos autores, diversos diretores mostrando uma visão peculiar de cada um para falar sobre esses temas. Então, como você unir esses 3 temas em um único vídeo, abordando tudo de forma separada, mas de forma coesa. É muito interessante. Eu indico demais esses curtas. O outro curta é um curta brasileiro, já bem antigo, e ele ficou bem famoso entre os publicitários porque ele trata de um tema da publicidade, né? mais especificamente de um tema de uma das áreas das agências publicitárias, e é o filme Os Amigos Bizarros do Ricardinho. Esse curta tem a direção de Augusto Canini, depois pesquisem mais trabalhos dele aí. E ele conta uma história muito legal sobre um menino que veio do interior, que queria seguir a carreira do pai, que era de arte finalista em uma agência de publicidade. Ele comete alguns vacilos e tal, e o maior cliente da agência acaba se estressando com alguns erros e tal, e ele acaba encontrando uma solução muito criativa para se manter lá no emprego. Então recomendo também esse curta para vocês. É um curta brasileiro, tem no YouTube, Os Amigos Bizarros do Ricardinho. É isso, gente. Essas foram as dicas. Espero que tenha ajudado aí, contribuído para que vocês possam despertar para esse lance do processo criativo. Esse foi o nosso primeiro conteúdo aqui, só para os membros. E a ideia é que a gente possa alimentar aqui esse clube com conteúdos assim, que sejam específicos, voltados para o uso da criatividade na produção audiovisual, na fotografia e em todas as vertentes que envolvem aqui essas nossas áreas que são muito abrangentes. Deixa seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, comenta também se você viu os curtas, se você leu os livros, o que você achou, e se tem alguma curiosidade, que a gente vai abordando aí nos próximos vídeos. Beleza? A gente se vê. Até já!